Design elegante. Funcionamento preciso. Construídos com um propósito: tirar vidas. Os aparelhos de execução foram inspirados e inspiraram muitas das maiores invenções do mundo. Eles mecanizaram o tormento e o terror. Hoje, em A Engenharia por Trás das Máquinas Mortais. Máquinas antigas. Os primeiros dispositivos de execução eram simples e extraordinariamente eficientes. Essa tecnologia explorava 3 forças básicas da natureza: fogo, força e gravidade. Mas como funcionavam esses artefatos mortais antigos? O único jeito de responder essa questão é trazer de volta essas máquinas letais. Execução, tortura e tecnologia andam paralelas na história humana. Há uma história não revelada por trás de muitas das invenções básicas que melhoraram a nossa sociedade. Os indivíduos que sofreram execução e tortura, além de mudarem as sociedades à sua volta, acabaram demarcando os pontos onde a história assume uma nova direção. O ano é 570 a.C. As cidades-estados gregas passam por um crescimento incrível sob o rígido controle dos líderes locais chamados tiranos. Esses déspotas promoveram suas cidades com novas tecnologias, mas também ficaram conhecidos por sua crueldade. Aqui na ilha da Sicília, houve o registro de uma das primeiras máquinas mortais da história: o touro de bronze. O conceito do touro de bronze é simples, mas a execução é absolutamente diabólica. Esse dispositivo mortal também é um instrumento musical. O interessante é que ele corresponde a um certo tipo de fascinação que as pessoas têm pela tecnologia ao fazer um objeto inanimado parecer animado. Para os antigos gregos, os touros simbolizavam o poder absoluto. É por isso que os touros, como o Minotauro, são tão predominantes na mitologia. Os primeiros gregos acreditavam num deus com cabeça de touro chamado Moloch, que exigia sacrifício humano. O touro de bronze podia ser um tributo ao antigo culto ao touro e ao sacrifício humano. Eis como funciona. Há uma porta articulada no dorso do touro. Dentro há uma câmara oca onde as vítimas são trancadas. As chamas de uma fogueira ardem sob a barriga do touro. Instintivamente, quando estamos presos num local escuro de onde nós não podemos sair, ocorre o pânico e há uma reação aguda de estresse, taquicardia, o coração dispara, a respiração também acaba ficando mais acelerada, ou seja, nós entramos em pânico, principalmente quando o touro começa a esquentar. Basicamente, o touro de bronze é um forno construído para assar humanos, mas o artefato se torna mais perverso. Dentro da cabeça, há um sistema de tubos que converte os gritos em alta frequência da vítima no bramido de baixa frequência de um touro furioso. Ninguém sabe a configuração exata dos tubos dentro do touro de bronze original, mas relatos históricos descrevem uma estranha qualidade musical. Essa máquina mortal pode muito bem ter sido uma das primeiras tentativas de se criar um sofisticado tipo de instrumento musical de sopro. Mas seria tecnicamente possível converter os gritos das vítimas em chamas no som de um touro? A ideia de pôr uma extensão de tubo ou um tubo enrolado dentro do touro de bronze não é nada absurda. O tom e a harmonia equivalem ao de um trombone. Os gritos das vítimas do touro não podem ser ouvidos porque o metal funciona como uma barreira sonora. As ondas sonoras não conseguem passar por um material tão denso quanto o metal. Entretanto, se o fogo superaquece o ar dentro do touro de bronze, a vítima tentava chegar ao tubo dentro da cabeça do touro. A vítima inalava o ar fresco que vinha de fora do tubo e depois o exalava enquanto gritava. Imagino que se dentro do touro de bronze só houvesse um local para a vítima inalar o ar, soaria assim quando ela tornasse a gritar.
Segundo os textos antigos, o tirano Falares quis testar as propriedades musicais do touro. Então, ordenou ao artista que construiu o touro que entrasse e gritasse como alguém sendo queimado. Porém, de forma traiçoeira e demoníaca, o tirano fechou a porta e acendeu o fogo sob o touro. A máquina funcionou como se esperava. O artista foi a primeira vítima do touro de bronze. Deixando de lado a acústica marcante, as propriedades metalúrgicas do touro de bronze o transformaram num horror mecânico. Os antigos gregos eram habilidosos com metais. Eles podiam moldar uma peça realista desse tamanho. O bronze é um metal de temperatura relativamente baixa, derrete a 1800 graus. É uma liga simples de cobre e estanho. Para algo com quase 450 quilos, o peso de um touro em escala natural, eles provavelmente o teriam feito usando uma chapa de bronze como esta. Se o fogo chegasse a 1000 graus, isso não derreteria o bronze, mas com certeza o abrandaria. O touro de bronze vai conduzir o calor que acabará matando o condenado. A chama, que arde na parte de baixo, vai aquecê-lo num padrão cilíndrico, dependendo da massa, até chegar no interior. Dependendo do tamanho da chama, ele aquecerá uniformemente. Para entender quão rapidamente o calor passa pelo bronze e chega à carne, o ferreiro Tony Swalton desenvolveu um experimento simples. Construiu uma tigela de bronze e tostou carne de frango. É um metal relativamente leve, mas qualquer um dentro disto não conseguiria sair. Ao ser trabalhado, o bronze endurece quase tanto quanto o aço. Então, vamos testar? A carne do frango simula a carne humana. Vai ajudar a visualizar quão rapidamente o calor é transferido para uma pessoa quando em contato direto com o bronze. Deve estar a pelo menos 800 graus aqui dentro. Dá para ver o calor se formando. Vai ficar avermelhado. Vê como está ficando vermelho? Esta área está vermelha devido ao contato com a chama embaixo. O frango ainda está queimando. É como cozinhar numa frigideira comum. Em contato com a chama direta, o frango pega fogo. O calor, a fumaça e os vapores o sufocariam do lado de dentro e a dor seria horrível. Você queimaria até morrer. Quando a pessoa é posta dentro desse touro de bronze, é como assar um peru no forno. A pele queima por fora e ela desidrata lentamente por dentro, se ficar ali muito tempo. A carne fica muito dura e seca. Só o calor já cozinharia lentamente de dentro para fora. O calor extremo ao redor da vítima resultaria num curto desempenho musical antes que a exaustão pelo calor a neutralizasse. Só podemos especular a rapidez com que o touro de bronze a mataria. Considerando-se o trauma da desidratação extrema, o tempo de sobrevivência é inferior a 10 minutos. Durante 16 anos, o tirano condenou qualquer um que desafiou seu poder a assar dentro do touro de bronze. Segundo a tradição, Falares gostava tanto desse artefato que o usava durante banquetes. Ele convidava as pessoas, ouviam o touro bramir e ele disfarçava o cheiro de carne queimada adicionando ervas aromáticas. Assim parecia mais um incenso no ar do que carne humana queimando. Não faziam isso e se afastavam. Era uma fonte de diversão. Eu não sei que tipo de pessoa poderia gostar disso. É absolutamente cruel, é sádico e muito desumano. Os textos antigos afirmam que o cruel touro de bronze foi lançado no oceano imediatamente após Falares ser destronado em 554 a.C. Mas a tecnologia do touro de bronze persiste atualmente. O som dessa máquina é um terror de uma nota só. Mas, hoje em dia, os instrumentos de sopro podem tocar toda uma gama de notas musicais. Quando as maiores descobertas da espécie humana são catalogadas, a habilidade para controlar o fogo, sem dúvida alguma, ocupa o topo. Embora o fogo tenha melhorado e promovido civilizações, ele também facilitou inúmeras execuções. E não há máquina cruel alimentada pelo fogo tão horrível quanto o Homem de Palha. O ano é 500 a.C. Enquanto a antiga Grécia floresce e o Império Persa desperta,
Uma máquina do mal aparentemente mítica inspira medo pela área agora chamada Europa Ocidental. Todo dia 1º de maio, as tribos celtas comemoram a chegada do verão. Elas fazem um tributo à época do ano em que os rebanhos são levados até as pastagens. Mesmo hoje, há os festivais de 1º de maio e Beltane na Europa, que celebram a chegada do verão. Inclusive, há um homem de palha que queima na Escócia. Só que ninguém é morto. Não foi outro senão o próprio Júlio César quem primeiro documentou, em 58 a.C., o surpreendente ritual de execução pagão. A referência de César em relação a isso é a única menção que temos, não apenas sobre o evento, mas sobre o fato de ele incorporar um elemento de sacrifício. Os antigos celtas amarravam pessoas e animais dentro de cada efígie. Júlio César descreve as vítimas do Homem de Palha como ladrões e prisioneiros de guerra. Esse evento não era somente um sacrifício, também era uma espécie de espetáculo, de show público. Assim como nas festividades, você não quer que os fogos durem só 5 minutos, ninguém queria que a queima do Homem de Palha acabasse em pouco tempo. Ninguém sabe exatamente como os antigos celtas construíram o Homem de Palha, mas o design precisava ser forte o bastante para sustentar o peso das vítimas humanas e dos animais. O objetivo da queima era agradar tanto as divindades celtas quanto os participantes do festival. As chamas, erguendo-se no céu noturno, serviam para fascinar os espectadores. Para obter esse efeito, os celtas envolviam a estrutura com mato e palha altamente inflamáveis. Mas o poder destruidor do fogo poderia fazer ruir rapidamente o Homem de Palha se não houvesse colunas centrais de apoio. Eles cortavam árvores e as usavam como apoio e colunas. É uma forma incrivelmente forte e, além disso, estava disponível. Grandes estruturas, em geral, usam a forma cilíndrica, mas atualmente nós usamos a viga quadrada. É mais fácil de se construir e trabalhar com ela do que com um cilindro. Nas garagens de concreto, nós veremos ou um cilindro ou uma viga quadrada suportando as cargas de compressão. Se puser uma carga sobre este cilindro, terá uma força igual e oposta atuando dos dois lados. É a área da viga que sustenta a carga. A espessura total de cada perna determina o peso que o Homem de Palha pode sustentar. Pernas com diâmetros maiores também impedem que a estrutura desmorone num monte ardente quando envolvida pelas chamas. Em geral, quanto mais grossas as colunas que sustentam o torso, mais tempo a estrutura permanece ereta. Os antigos celtas não dispunham de técnicas de carpintaria avançadas o bastante para construir colunas quadradas. Então prendiam os membros feitos com árvores, com ramos entrelaçados, gerando colunas cilíndricas. Embora essa réplica moderna use pregos, ela se apoia nos mesmos princípios básicos de engenharia para sustentar o peso longe do solo. Nós estamos correndo para terminar de construir isto antes do pôr do sol, para poder imitar o que faziam antigamente e queimá-lo à noite. Vamos recobrir toda a estrutura com palha e ela vai servir para iniciar o fogo. A palha funciona muito bem porque incendeia facilmente e, depois disso, ela transfere as chamas para a madeira. Mas, para os infelizes amarrados em seu interior, o avanço rápido do fogo significava uma morte agonizante. A rapidez do fogo e o tempo que leva para destruir a estrutura são alvos de debate. Apesar do calor, não era uma morte rápida, pois havia dor devido às queimaduras, lesões devido à inalação da fumaça, a traqueia inchava. Basicamente, o fogo secava a pessoa de dentro para fora. Do ponto de vista médico, era uma das formas mais dolorosas de ser morto. O fogo vai começar a afetar a madeira de dentro para fora. Sempre que nós fazemos uma coluna ou uma viga estrutural, o lado externo é a parte mais forte, é o que sustenta a carga. O lado interno é o acesso neutro. É por isso que nós podemos perfurar uma viga sem afetar sua integridade estrutural, desde que seja no centro da viga. Olhem o Rude, por exemplo. A estrutura aguenta o peso dele, apesar de ter pouca madeira. Diferentemente das estruturas feitas para os festivais modernos do gênero, essa réplica de quase 7 metros tem espaço para 3 formas humanoides. A questão agora é ver quanto tempo o fogo levará para consumir o Homem de Palha.
O fogo instantaneamente sobe pelo revestimento de palha inflamável. O inferno alcança as vítimas. As chamas fogem completamente ao controle. Após queimar o revestimento externo, o fogo consome a estrutura. A gente está bem longe de lá e, mesmo assim, está muito quente. Agora, o fogo avança pelo centro da madeira. A madeira já está bem afetada e a parte externa está bem comprometida. Isso enfraquece demais a estrutura. Se puser uma carga pesada sobre ela, sem dúvida nenhuma ela vai desabar. Olha lá. É interessante notar que a força da gravidade e o peso do braço agiram fazendo com que a estrutura tombasse para o lado oposto. Em vez de ruir do lado em que as vigas caíram, o peso do braço fez com que se deslocasse para o outro lado. Com base nessa demonstração moderna, o antigo homem de palha celta poderia ter queimado durante várias horas. Embora o homem de palha seja uma máquina simples, ele exibe técnicas estruturais que podem ser encontradas em muitos projetos de construção avantajada. Colunas modernas de concreto e aço podem suportar o peso imenso de estradas e pontes usando os mesmos princípios de engenharia do homem de palha. Após dominar as máquinas mortais alimentadas por fogo e calor, os antigos carrascos buscaram inspiração na invenção mais antiga e importante da humanidade: a roda. O design simples e a física da roda a transformam numa ferramenta mortal versátil. Ninguém sabe a data exata de sua origem, mas provavelmente entrou em cena durante os primórdios do Império Romano, executando os primeiros cristãos e os traidores. Além de influenciar o transporte, a roda também revolucionou a execução. Isso demonstra que, muitas vezes, a tecnologia, a execução e a tortura caminham paralelas. O design da roda é simples. Duas rodas comuns de biga são presas por tábuas de madeira, criando um cilindro. O design arredondado do cilindro facilita sua rolagem pelas encostas, onde salta sobre o terreno rochoso e ganha velocidade. Nós fizemos alguns cálculos simples. Ao rolar encosta abaixo, isso aqui gera uma força equivalente a uma colisão a 190 km por hora. Funciona assim. Ao rolar, a roda gera um movimento. Quando ela bate em alguma coisa que não se move, como o solo, por exemplo, provoca uma força de impacto. Cada rotação seria como estar em um acidente de carro várias e várias vezes. Além disso, quanto mais você desce a encosta, a gravidade aumenta a velocidade e as batidas ficam cada vez piores e piores. Para a roda sobreviver a essa descida violenta, há vários desafios de engenharia. Precisa ser leve para poder ser levada ao topo da encosta, pesada para ganhar impulso e forte para resistir aos impactos contra as rochas. Ao rolar, ela vai ficando cada vez mais veloz e a energia tem que ser dissipada. Neste aparelho aqui, ela passa pelo corpo ao bater no solo. Os engenheiros escolhem um boneco antropomórfico de 80 quilos para simular a execução. É uma simples questão de massa. A massa tem de estar a uma certa altura. Isso vai gerar energia potencial. Ao cair, essa massa se torna energia cinética. A gravidade vai agir e puxá-la encosta abaixo. A força G será avaliada por colantes presos ao boneco que indicarão onde a roda causa as maiores lesões por impacto. Cada colante só será ativado após ser submetido a um certo grau de desaceleração imediata. O impacto fará com que a ampola com fluido branco fique vermelha. Temos os pontos vermelhos, que representam 50 Gs, que equivalem a um osso quebrado. Vamos colocá-lo em áreas onde provavelmente haveria um osso quebrado. Uma força de impacto de 50 G equivale a uma obstrução dura num jogo de futebol americano. Temos os adesivos laranja, que representam 75 Gs, usados para trauma interno e hemorragia interna. Vamos colocar um aqui no torso. Quando o carro da princesa Diana bateu em Paris, um impacto de 75 G seccionou sua artéria pulmonar.
Um golpe na cabeça a 100 Gs causa morte instantânea. Então, vamos colocar um adesivo verde para 100 Gs aqui, na cabeça. Cair da bicicleta e bater a cabeça pode gerar um impacto de 100 G. Bom, agora eu vou colocar todos os adesivos. Ele está numa posição muito vulnerável. A postura normal de proteção seria curvar o corpo na posição fetal. Para proteger os órgãos vitais, nós temos o oposto aqui. Eu acredito que bastam 3 ou 4 giros para acabar com ele. É bom que hajam adesivos na cabeça, porque um impacto severo em qualquer parte da cabeça poderia ser fatal. Contudo, repare que é o rosto dele que vai bater primeiro. Eu acho que deveria haver um adesivo diretamente sobre o rosto. Porque, veja bem, pela posição do nariz, se numa briga de bar, por exemplo, você leva um soco, ele pode quebrar, mas não tem problema. Nesse tipo de situação, o solo vem de encontro a você. Haveria força suficiente para quebrar o nariz, enfiar pedaços de osso no cérebro e causar a morte imediata. Estamos amarrando o boneco na roda, virado para cima. Já vamos soltá-lo e ver o que acontece. Tudo pronto aí, Rudy? Três, 2, 1. Percebeu uma coisa? Ele bate com a cabeça no chão todas as vezes. Deve doer, hein? É, deve doer bastante. É, bastante. Vamos dar uma olhada. Pra ser bem honesto, eu fiquei muito surpreso com a lentidão com que rolou a encosta. A instabilidade e o peso externo reduziram o impulso. Mas, ao mesmo tempo, acabou gerando um movimento que jogava a cabeça dele para frente e para trás. Ao rolar, a velocidade da roda fazia a cabeça dele bater diretamente no solo. E com o movimento, devido à fragilidade da cabeça, ele quebraria o pescoço. Os impactos repetidos acionaram os colantes presos na cabeça do boneco. Isso quer dizer que a roda desferiu golpes mortais de 100 G. A descida também acionou os colantes de 75 G presos no peito. E isso significa lesões mortais com ruptura de órgãos. Com base nesses resultados, a morte teria ocorrido rapidamente, quase de forma imediata para alguém condenado à roda. Além da força da cabeça batendo no solo, ao subir ela é lançada feito um chicote. Isso. É a combinação da força com a projeção da cabeça que vai acabar matando. Mesmo sem a força contra o nariz, esse movimento teria partido seu pescoço antes mesmo que ele morresse pelas lesões internas. A roda provoca quase uma morte instantânea. Ou seja, o espetáculo de amarrar um criminoso a esse artefato enviava um recado aos espectadores. A lei romana era muito punitiva, e é por isso que a roda evoluiu em novas versões projetadas para mais mortes dolorosas. Há relatos de rodas estreitas acionadas por manivelas manuais. Os carrascos empurravam a alavanca para girar a roda e rolavam diversas vezes o acusado sobre o fogo ou uma cama de espetos. A roda é, em parte, um testemunho da imaginação da humanidade, que é capaz de calcular o que um objeto comum do dia a dia é capaz de fazer quando usado de forma cruel e desumana. À medida que as cidades-estados gregas desenvolviam técnicas refinadas em metal e carpintaria, elas adquiriam uma compreensão básica de como a força e a pressão poderiam mecanizar a execução. O ano é 200 a.C.
Em Esparta, uma cidade ao sul da Grécia, surge um artefato mortal com a habilidade de empalar mecanicamente suas vítimas. Elas o chamam de Apega de Nabis. A Apega segue uma longa linha de figuras meio androides que remontam à época de Homero. E tanto Aristóteles quanto Arquimedes escrevem sobre marionetes articulados, que podiam ser movidos de forma quase real. Mas a Apega não era um brinquedo. Alguns estudiosos acreditam que a Apega fosse uma história usada como propaganda para favorecer as ambições do tirano espartano Nabis. Isso aparentemente ocorria quando Nabis convidava possíveis doadores ao palácio, oferecia um banquete e, com vinho e persuasão, tentava arrancar mais dinheiro para seus projetos e para a defesa do Estado espartano. Se isso não funcionasse, ele dizia algo como: bom, acho que não vou conseguir persuadi-lo, mas talvez a minha Apega tenha mais sorte. Se a pessoa ainda não estivesse convencida, provavelmente seria sua última refeição. Sob as vestes da Apega, há uma máquina muito técnica. Para funcionar devidamente, a Apega precisa de um rosto realisticamente pintado para enganar a vítima. A máquina é acionada por uma única mola sob tensão. Ao longo dos braços articulados, há espetos afiados de bronze prontos para empalar. A premissa básica é ter energia armazenada no sistema. E depois nós temos que fazer com que o sistema retenha até que alguma coisa ative essa energia fornecida pela mola. Um acionador instalado no peito da Apega libera a mola e sela o destino da vítima. A quantidade de força necessária para armazenar, conter e aplicar contra uma pessoa seria algo muito difícil de saber naquela época. Essa história presume que as vítimas da Apega estão bêbadas o suficiente para achar que o dispositivo seja humano ou são levadas à força até seu abraço fatal. Repare que este espeto é bem afiado e penetraria facilmente na minha pele. A dor associada às múltiplas perfurações nas extremidades superiores seria intensa. Órgãos vitais, inclusive os pulmões e o coração, correriam risco imediato. Em tese, poderia ser mortal. Aqui temos um tipo de colete protetor de nível inferior. Enfiar esse espeto e pressionar exige uma certa quantidade de energia. Agora temos um bastão com um espeto similar à Apega. Eu usarei a mesma quantidade de energia, porém tudo vai se concentrar aqui. 3, 2, 1. Ainda notamos um pouco de energia, porque ele amassou o forro de espuma. Mas houve uma óbvia penetração de provavelmente uns 5 centímetros. Isso mostra como um objeto com uma ponta bem pequena consegue penetrar sem precisar de uma velocidade imposta manualmente. A Apega deve ter sido muito eficiente, porque assim que a pele era perfurada, ela continuava penetrando até o braço parar de apertar. Pela perspectiva moderna, espetos movidos à mola parecem projetos bem simples. Mas, na verdade, esses mecanismos exigem uma tremenda engenharia e precisão técnica para funcionar direito. A Apega de Nabis funciona como um enorme grampo à base de mola de uma armadilha para urso. Aqui temos um grampo simples. Eis o braço da alavanca e a articulação. Esta é a parte móvel. Quando ela é armada, esta peça aqui fica na frente e assim que alguém a toca, ela desarma e esmaga a pessoa. Se você tentar inverter o processo e quiser abrir a parte menor, você vai ver que é muito mais difícil. A vantagem mecânica está na parte de trás dos braços. Instalar uma mola grande o bastante para acionar os braços da Apega exige muita energia. O engenheiro resolveu esse problema construindo longos braços de alavanca para tensionar a mola. Precisaram usar materiais bem primitivos. E o mecanismo do braço de alavanca que aperta e perfura alguém é um problema bem difícil. Se usar um pedaço de madeira
curva, como de um arco e flecha, ele poderia ser posto entre dois braços de alavanca, projetados e ligados a uma mola. Para enganar uma vítima fazendo com que acreditasse que a pega fosse real, seria preciso ocultar os braços de alavanca extra longos construídos em suas costas. A pega teria de ficar contra uma parede com o mecanismo da mola escondido do outro lado. Seria ficção científica para a época. Haveria tantos dispositivos mecânicos para fazê-la funcionar direito que seria difícil enganar alguém. Seria meio irreal alguém conseguir criar um mecanismo de grampo como esse só para prender alguém em espetos. Naquela época, a mola teria de ser capaz de conter muito peso, porque a pessoa que ficasse presa reagiria e tentaria afastar os braços. E a menos que a mola fosse grande o bastante para conter essa energia ao ser destravada, isso não funcionaria. Embora a pega pareça além da imaginação, os gregos eram extremamente engenhosos e os tiranos mais ainda quando queriam fazer a tecnologia funcionar de uma forma cruel. Nossa próxima máquina mortal parece extraordinariamente similar a um dos símbolos religiosos mais poderosos do mundo, a cruz. A cruz do cristianismo evoluiu do crucifixo romano, uma máquina de execução reservada para estrangeiros e criminosos comuns. Atualmente, nas Filipinas, uma seita cristã trouxe de volta as antigas técnicas romanas de crucificação. Eles tentam provar sua devoção religiosa durante o culto da Sexta-feira Santa. Essas crucificações modernas são monitoradas de perto para minimizar a dor e o desconforto. Mas o fato é que essas crucificações são torturantes. Esse participante é removido após 5 minutos na cruz. A dor é tão intensa para esse devoto que ele é removido em menos de 1 minuto. A esses praticantes modernos da crucificação, só resta sentir a força implacável e mortal da gravidade. Mas o que eles não percebem é que esse não é um retrato preciso da crucificação romana. Uma das coisas que uniam o mundo romano era uma espécie de consistência de urbanização. Você podia ir a qualquer cidade e praticamente sabia o que achar. Banhos, hospedarias, mas também sabia, ao passar pela cidade, que havia um local de crucificação. E os visitantes, fossem eles cidadãos romanos ou as pessoas que deveriam ser controladas, passavam por essas áreas que demonstravam a força e o poder de Roma. Em Roma, a crucificação faz parte da propaganda. Não se rebele contra Roma, eis as consequências. A crucificação estava reservada apenas aos criminosos que ameaçavam a ordem romana. Qualquer um que fosse uma ameaça, ou mesmo percebido como uma ameaça, seria crucificado. Era o que usavam para manter na linha as províncias e as pessoas. Quanto mais tempo alguém ficava na cruz, maior a sua eficiência, segundo a perspectiva romana. Temos um crucifixo de 3,5 metros. Vamos escavar 90 centímetros. Isso vai dar estabilidade suficiente assim que estiver no lugar. Quanto ao crucifixo, nós temos um artefato bem simples que utiliza uma força natural, a força da gravidade, levando a uma das formas mais desumanas de se morrer. Existe a dor, existe a humilhação, a exposição, tudo que pode provocar a morte. Vamos colocá-lo no buraco. Isso. Ajuda. Vai lá. Pronto. Agora, vamos virá-lo para lá. Vamos posicionar assim porque o condenado enfrenta o sol da manhã. Ele fica exposto aos elementos o dia todo. O crucifixo romano consiste de um mastro vertical de madeira podendo chegar a 3,5 metros de altura. Cerca de 1/3 desse mastro serve para fixar permanentemente o artefato no solo. Em seguida, uma viga horizontal mais curta de 1,80 m, chamada de patíbulum, é fixada no topo através de um encaixe de respiga. Quando punham uma pessoa aqui, provavelmente distribuíam o peso dos dois lados para que ficasse equilibrado na viga central que é posta no solo. Tudo isso envolvia a construção de uma estrutura considerável. Basicamente, o mastro vertical recebe todo o peso, não só da pessoa sobre ele, mas também o peso da viga que vai em cima. A estrutura do crucifixo não contém partes móveis até a vítima ser presa a ele. Então, a gravidade faz todo o serviço à medida que a vítima, lenta e dolorosamente, se funde com a máquina.
Os braços, devido ao ângulo, vão suportar o dobro do peso em relação à posição vertical. Isso acontece por causa do ângulo do T onde a pessoa foi colocada. É como na ginástica. Você pode ficar pendurado nas argolas o dia inteiro, mas ao fazer o crucifixo é quase impossível manter a posição. No local da crucificação, uma corda prende os braços estendidos da vítima na viga horizontal. Os soldados romanos introduzem espetos de metal de 22 centímetros através de arruelas de oliveira nas mãos ou pulsos, unindo permanentemente homem e aparelho. A maioria das cruzes romanas tinha a forma da letra tal, ou seja, do T maiúsculo, e não na forma do T latino, ao qual estamos acostumados, especialmente no Ocidente, quando pensamos na cruz. A razão para isso é que, ao tentar erguer a vítima sobre a cruz, caso já tivesse sido pregada no solo, ao patíbulo, isto é, a viga horizontal, só seria preciso içá-la, encaixá-la lá em cima e pronto. Ou seja, a viga principal vertical permanece no solo para outras crucificações. Só a viga horizontal do alto sai da área de crucificação. Isso transforma o crucifixo numa máquina de execução incrivelmente econômica. Os cientistas divergem quanto às partes do braço que suportam os pregos. Estudos recentes indicam que o espaço entre os ossos cúbito e rádio no pulso é o jeito mais eficiente de fixar uma vítima ao crucifixo. O grande problema aqui é a possibilidade de acertar uma artéria e a vítima morrer depressa demais. O que muitos estudiosos acham é que a mão estava amarrada com uma corda e, para maximizar a dor, eles perfuravam a mão. Mas se não houvesse as cordas, só o prego na mão, havia a possibilidade de alguém rasgar a mão, tirando-a do prego e descer da cruz. Talvez a parte mais cruel da crucificação seja a inserção de pregos de ferro nos pés. A imensa dor imposta pelos ferimentos não é tão pérfida, e sim, ironicamente, o alívio temporário que eles dão ao acusado. Uma das teorias mais populares sobre a morte no crucifixo é que se morre por asfixia. Ao ficar pendurado, o diafragma é tão comprimido que se inala o ar, mas não o exala. A vítima, instintivamente, tenta elevar os pulmões para exalar, erguendo-se contra os pregos de ferro nos pés. É uma tentativa de aliviar o diafragma da opressão da gravidade. Mas a pressão contra os pregos reativa os nervos lesionados dos pés e das mãos numa explosão de dor. É preciso lidar com a dor nas mãos e, possivelmente, nos pés, além de ter certa dificuldade para respirar, sem mencionar a exposição aos elementos naturais, a desidratação, fome, animais selvagens, uma série de coisas. Seja como for, a força da gravidade leva a uma morte bem dolorosa, pois constantemente explora as fraquezas do corpo humano. Para grande parte do mundo moderno, o que começou como um artefato infernal de tormento, agora serve como símbolo humilde da devoção religiosa. O crucifixo é uma máquina mortal transformada em ícone de uma das religiões mais populares da Terra. Quando o Império Romano chegou ao ápice do seu poder e 1/4 da população humana da Terra se submetia a César, foi criada uma máquina mortal de tecnologia sem paralelo. Erguendo-se 15 andares acima de Roma, essa máquina letal era um feito de engenharia sem igual. Sua arquitetura foi construída com mais de 5 toneladas de concreto. Mas oculto sob ele havia um sistema moderno de elevadores. Esse artefato mortal é o iconográfico Anfiteatro Flaviano, mais conhecido atualmente como o Coliseu Romano. A estrutura que conhecemos como Coliseu foi a mais grandiosa de muitas outras semelhantes em todo o Império Romano. Ele é considerado uma maravilha arquitetônica, mas ninguém se dá conta de que embaixo havia tantos dispositivos mecânicos que parecia uma máquina. O ano é 79 d.C. 2 andares abaixo do piso da arena, o Coliseu abriga uma estrutura de corredores similar a uma catacumba chamada hipogeu. Aqui, nessas passagens escuras e úmidas, os promotores de eventos criam os efeitos especiais que surpreendem tanto as vítimas quanto as virgens vestais.
Há 28 alçapões ocultos sob a areia da arena. Desses portais, leões africanos e outros grandes predadores surgem no anfiteatro e o sangue começa a jorrar. Você não faz a menor ideia de onde os animais vêm. Está numa arena enorme. Está cercado por milhares de pessoas clamando por sua morte. E só sabe que algum animal grande vai surgir em algum ponto, mas você não sabe onde. Segundo uma teoria, os romanos resolveram esse problema construindo uma série de elevadores movidos por humanos. O sistema original apodreceu há muito tempo, mas agora os construtores estão fazendo a réplica de um elevador usando materiais modernos para testar essa teoria. Esta construção imponente aqui atrás é a nossa interpretação dos alçapões que existiam no Coliseu Romano. O propósito desse sistema seria baixar um alçapão e soltar um animal, um tigre, um leão, sobre as vítimas inocentes que estavam acima. Cada elevador até o alçapão exige os músculos de escravos. Eles andam em círculo. Ao empurrar as manivelas, a corda de linho enrola em volta de um mastro com o girar do eixo. Isso exerce tensão sobre a corda restante. Ao ser puxada, a corda passa por uma série de polias. As polias reduzem o peso e permitem que os homens ergam a jaula rapidamente com o predador esfomeado em seu interior. Se houver uma polia no alto e outra polia no meio, para cada 30 centímetros de corda puxada, a polia só se move 15 centímetros. Cada vez que acrescentamos uma polia, dividimos o peso pelo número de polias. Se houver 30 polias, dividimos o peso por 30. Quando a jaula chega à parte de baixo do piso da arena, uma segunda corda libera a trava que prende o alçapão. O predador sobe a rampa inclinada do alçapão e salta na arena. Com o predador em cena, um outro sistema de polias tensiona a corda e fecha rapidamente o alçapão, trancando o animal na arena junto com o condenado. Para testar fisicamente se um sistema de polias para redução de peso consegue de fato erguer feras até o piso do Coliseu, um leão de 220 quilos entrará numa jaula de aço. Um treinador profissional de animais supervisionará a segurança do leão e de todos que trabalham perto da máquina. A soma do peso do leão e da jaula é 498 quilos, mas com o sistema de polias para a redução do peso, eles só erguerão 180 quilos. As polias reduzem 2/3 do peso total. Durante séculos, milhares de animais abasteceram o mecanismo do Coliseu, mas o número absoluto de baixas humanas pode ser apenas estimado. Embora seja quase impossível calcular exatamente o número de mortos durante os 400 anos da história do Coliseu, as estimativas beiram cerca de 500 mil. Esse número torna o Coliseu numa das máquinas mortais mais destruidoras da história. Como máquina de execução, o Coliseu era perfeito porque utilizava a pura força animal. Porém, mesmo após sua estrutura ser afetada pela ação destruidora do tempo e pelos terremotos, a tecnologia do Coliseu ajudou a promover a civilização. É um sistema bem similar ao do elevador moderno que nós usamos diariamente. Hoje temos elevadores que funcionam de modo similar aos do hipogeu. Só que agora, quando as portas se abrem, é improvável que uma fera enraivecida salte deles. Embora os avanços da tecnologia básica impulsionassem muitas sociedades antigas, eles também foram usados para punir e executar. Os antigos mecanizaram o fogo, a gravidade e a força para criar algumas das máquinas mais letais da história. Versão brasileira, DPN Santos.
Design elegante. Função precisa. Feito com um propósito: tirar vidas. Os mecanismos de execução se originaram de, bem como inspiraram muitas das grandes invenções do mundo. Ele mecanizou o tormento e o terror. A seguir, a engenharia por trás dos modernos artefatos mortais. Máquinas mortais. Máquinas modernas. Quando o mundo ocidental entrou na era moderna, mentes esclarecidas buscaram criar máquinas de execução mais humanas. Engenheiros inventaram artefatos para tirar vidas rapidamente, enquanto exploravam os princípios da gravidade, do torque, da velocidade e da eletricidade. O termo capital, em pena capital, na verdade, deriva do latim da palavra caput, que significa cabeça. Ele se refere a crimes de natureza mais séria, puníveis com a decapitação. O uso do machado sempre envolvia a chance do carrasco não ser forte o suficiente e ser preciso mais de um golpe. Durante a Revolução Francesa, a decapitação se torna mecanizada através de um dispositivo capaz de cortar uma cabeça a cada 10 segundos. Chamavam essa máquina de guilhotina. O objetivo original era inventar um método de execução que fosse o mais rápido e indolor possível para a vítima. A guilhotina era uma gigantesca faca mecânica projetada para decepar cabeças. Quando a corda é solta, a gravidade puxa a lâmina que desliza através de uma canaleta. Com o impacto, a lâmina corta o pescoço e a cabeça cai dentro de uma cesta de vime logo abaixo. Mas os inventores da guilhotina precisaram superar um problema inerente ao corte. Se a lâmina for horizontal, gera um corte imperfeito, não um corte regular. Uma lâmina em ângulo é um dos melhores jeitos de se fatiar coisas. Quando tentamos cortar um pedaço de carne, inclinamos a lâmina e aí a deslizamos. É bem mais eficiente do que tentar cortar a carne com a lâmina na posição horizontal. A lâmina oblíqua da guilhotina revolucionou a decapitação. Ela pesa quase 7 quilos e, com repetidas limagens, fica afiada como uma navalha. Mas um corte em ângulo não é suficiente para decepar uma cabeça. A força por trás do corte provém dos 31 quilos de peso morto chamado mouton posto sobre a lâmina. Deve ser bem pesado no alto para gerar energia suficiente para cortar a cabeça. Se a lâmina não tiver essa energia ao descer, o corte pode acabar ficando pela metade. A lâmina da guilhotina desliza entre duas vigas verticais de aproximadamente 4 metros de altura. Os carrascos içam 38 quilos até o alto dessas vigas por meio de um sistema de corda e roldana, posicionam e travam a lâmina através de um fecho à base de mola. Mas é complicado decepar uma cabeça. O pescoço é uma estrutura muito forte. Foi projetado para segurar a cabeça e permitir que vire, se mova. A estrutura óssea da coluna vertebral é muito forte. É preciso muita energia para decepar a cabeça do corpo. É por isso que as decapitações tradicionais raramente são precisas. Carrascos inabilidosos e lâminas sem fio deixam as vítimas gravemente feridas, mas não mortas. Às vezes, é preciso desferir vários golpes no pescoço para remover completamente a cabeça. O machado e a espada dificultavam a remoção da cabeça, causando esmagamentos, lesões dilacerantes e provocando uma morte muito dolorosa. Em 1792, a guilhotina se torna um método francês oficial de execução. Durante a Revolução Francesa, este era um método extremamente rápido e eficiente de executar pessoas. Esta máquina era o símbolo da eficiência. A pessoa era posicionada no equipamento e a lâmina caía. No minuto seguinte já havia outra pessoa ali. Era como uma linha de montagem, uma após a outra. Chop, chop, chop. Durante a Revolução Francesa, qualquer um acusado de apoiar a aristocracia acabava na guilhotina. Em apenas um ano, a guilhotina decepa de 15 mil a 40 mil cabeças, caracterizando a época como o reinado do terror.
O feito singular da guilhotina é que leva apenas 2 centésimos de segundo para decapitar. É praticamente instantâneo. Embora corte todos os tecidos, o condenado nem mesmo percebe o que aconteceu. A velocidade da lâmina, ao cair de 2,5 metros de altura, é de 25 km por hora. Isso não parece muito rápido, mas tudo acontece em 0,7 de segundo. Aqui, a aceleração é constante e resulta da gravidade que impulsiona o sistema. E isso, multiplicado pelo peso, chega aproximadamente a 1 tonelada de força. Ou seja, é a força de 1 tonelada que cai sobre você. Para entender como a guilhotina utiliza a gravidade e concentra sua força num único ponto, uma réplica em tamanho real será testada. Nós temos aqui uma espécie de híbrido de 2 modelos diferentes que avaliamos. Nós modernizamos o mecanismo de liberação. Usamos um pistão pneumático e demos um laço na corda. O pistão recua, libera o laço da corda e a lâmina desce. Há uma preocupação com a segurança envolvendo as pessoas porque ela é letal. Se puser a mão ali, ela é decepada. Ela corta mesmo a cabeça de uma pessoa. Nós vamos usar um pernil. A densidade da carne e dos ossos simulará a resistência de um pescoço humano. Vamos fazer a demonstração com a guilhotina. Farei uma contagem regressiva e a acionarei. 3, 2, 1. Durante o experimento, algumas coisas saíram erradas. O pernil ficou preso entre a parte de trás da lâmina e a frente do apoio. O pedaço de carne não tinha massa suficiente projetada na parte externa para impedir que a lâmina desviasse. Ao acertá-lo, ela se desviou para fora e, com isso, desviou também grande parte da energia. Como a guilhotina rasgou o pernil, um outro material simulará o pescoço sob a lâmina. Substituímos o pernil por uma peça de presunto. Colocamos um pino de madeira de quase 2 centímetros dentro da peça para simular a espinha humana. 3, 2, 1. Isso nos mostra que, naquela época, um carrasco tinha sempre que testar muito a máquina para ajustá-la e aperfeiçoá-la. Essa era a sua habilidade. Eles implantavam melhorias sempre que a usavam, buscando aprimorá-la. A meu ver, a falha principal é que a lâmina, ao descer, está a 10 centímetros de onde deveria estar para decepar. Não geramos um controle de força. A força de rasgo obtida acaba desviando a lâmina. Se a lâmina estivesse mais perto, funcionaria como uma tesoura, concentrando melhor toda a energia num movimento de corte. Após alguns ajustes, a guilhotina está pronta para simular outra execução. Agora colocamos o boneco de espuma na guilhotina. Vamos tentar decepar a cabeça. Muito bem, vamos lá. 3, 2, 1. A espuma absorve o impacto, e havia uma grande área para absorver o impacto, e é muito difícil cortá-la. Na verdade, o boneco absorveu uma grande quantidade de energia. Houve um movimento de corte e quase ocorreu a degola, mas só rasgou. Os engenheiros suspeitam que as demonstrações frustradas carecem da mesma coisa: peso corporal para ajudar a criar o controle de força necessário. Além de amarrá-la, nós também inserimos uma vara de metal na parte de trás para dar mais estabilidade. Pusemos tiras na vara para imobilizá-la. A intenção maior é simular massa corporal e o efeito de uma alavanca. 3, 2, 1. Ao descer, a lâmina deve estar perpendicular para poder concentrar toda a energia no corte. As pessoas que faziam a guilhotina precisavam ter muito cuidado com a fabricação precisa dessa máquina. Ela também devia exigir muita manutenção devido ao desgaste das peças, porque qualquer probleminha impediria a descida correta da lâmina. Enquanto a Revolução Francesa tem êxito na criação de uma máquina letal que mata rapidamente, o legado da guilhotina não é nem um pouco humano.
Supondo que tudo funcionasse bem e a lâmina descesse corretamente, a sua cabeça seria decepada com um golpe perfeito. Sentiria a cabeça tombando em direção à cesta, mas a sensação seria como se você estivesse caindo. Então seu impulso talvez fosse esticar as mãos para se segurar. Os especialistas questionam se a guilhotina estimulou o grande derramamento de sangue durante a Revolução Francesa. Como o mecanismo de execução é bem rápida e indolor se usada corretamente. Por isso, a guilhotina continuou sendo um método aprovado de pena capital na França até 1981. Durante quase 200 anos, esse mecanismo manteve as cabeças rolando. Era uma forma desagradável de morrer e as pessoas devem ter ficado desconfortáveis com isso e se incomodaram com a ideia de ver 10, 15, 20 pessoas morrendo diariamente diante delas. Mas as imperfeições físicas e sociais da guilhotina não modificaram a teoria sobre a lâmina oblíqua. Hoje, as lâminas enviesadas dos estiletes são comuns nas caixas de ferramentas domésticas e as lâminas inclinadas dos instrumentos cirúrgicos ajudam a salvar inúmeras vidas. Enquanto os franceses criam um artefato revolucionário para decepar cabeças, os espanhóis revelam um avanço tecnológico para o estrangulamento. Recorrendo à comprovada tecnologia do parafuso, os espanhóis criam uma máquina que provoca uma dor inacreditável no pescoço. Eles a chamam de garrote. Mesmo um carrasco ou um design bem intencionado podem falhar e, talvez, infligir mais dor que o design original. O primeiro garrote é uma forma descomplicada de estrangular um prisioneiro condenado. O carrasco passa o laço de uma corda sobre a cabeça e amarra as duas pontas enquanto torce o bastão. Quanto mais ele gira o bastão, maior a pressão sobre o pescoço do condenado. Por fim, o prisioneiro morre por asfixia. Neste exemplo aqui, vamos usar um conceito simples de torque. Força aplicada de uma distância. Quanto maior o braço da alavanca, mais força e torque serão aplicados a seja lá o que for. Como vocês podem ver, eu estou caprichando e isso exige muita força. O motivo disso é que essa carga está sendo transferida para uma área que equivale à distância total desta corda. Ou seja, se eu aplicar 90 kg de torque, eles serão aplicados a toda a volta da corda. Não é como ter uma carga pontual no centro do pescoço, ou seja, 90 kg atravessando o centro do pescoço. Quanto mais área houver dispersando a carga, mais difícil será aplicá-la. O problema com esse dispositivo é que exige um carrasco bem forte. O garrote gera um enforcamento lento e horizontal. Mas são mãos humanas que conduzem a execução, não a gravidade. Esse tipo de morte não era agradável para a vítima. Geralmente se punha um capuz negro sobre o rosto dela para evitar que a multidão pudesse ver. Há um momento em que a pessoa engasga, o rosto fica vermelho e depois roxo. Com toda certeza, à medida em que ocorre a asfixia, os membros começam a se debater, a pessoa luta. Não é agradável ver isso. Ironicamente, durante a Inquisição, a morte pelo garrote foi considerada piedosa. Mesmo após se converter ao catolicismo, você não escapava da sentença de morte. No entanto, era brindado com uma forma de execução supostamente mais rápida e fácil do que ser queimado vivo numa estaca. Após o garrote, os inquisidores queimavam o corpo sem vida do recém-convertido. Era uma técnica comprovada. É claro que funcionava, mas devido unicamente à força do carrasco, não era uma forma muito humana de morrer. Então, quando queriam projetar um meio mais humano de executar as vítimas, eles aprimoravam o design e o tornavam mecânico. Em 1852, os espanhóis apresentam um garrote mais benévolo e gentil. Ele promete facilitar o trabalho do carrasco e tornar a morte menos dolorosa para o condenado.
O garrote moderno substitui a corda e o bastão originais pela tecnologia do parafuso de metal. Agora, ao girar uma barra, o carrasco atravessa um parafuso enorme através do suporte do garrote até penetrar no pescoço da vítima. A ponta do parafuso separa as duas vértebras superiores e rompe a medula espinhal. A morte ocorre de forma instantânea e indolor. O carrasco se aproximava e girava isto, aplicando um torque para exercer pressão na parte de trás e separar a coluna vertebral da cabeça. A energia é transferida de um ser humano para um dispositivo mecânico, e isso é sem dúvida muito mais eficiente do que a corda que usavam. A engenharia básica revela que, quanto menor a alavanca do parafuso, mais difícil é girá-lo, exige mais força. Isto é extremamente fácil e fluido. Quanto mais você gira, mais fácil fica. Ao chegar no centro, não fica muito mais difícil, mas aí começa a exigir mais força. Segundo a teoria, o parafuso separa as vértebras e rompe com precisão a coluna vertebral, deixando o condenado paralisado e incapaz de sentir dor. Mas as execuções com o garrote nem sempre saem como planejadas. Alguns relatos descrevem o parafuso saindo pela boca ou atravessando o pescoço enquanto as vítimas ainda estavam vivas. Um falso pescoço e uma medula espinhal testarão como o parafuso entra no condenado durante o uso do garrote. Embora dependa do grau de aperto, ainda resta espaço para algum movimento, assim como para erro. Está começando a entrar e ainda não há resistência. É bem fácil. Aqui o parafuso apenas fura a pele do pescoço, forçando a pessoa contra o colarinho de aço. Não existe nenhuma resistência até encostar na coluna vertebral. O problema desse mecanismo é que a contração dos músculos pode desviar a direção do parafuso e acabar atingindo uma raiz nervosa sensível ou os tecidos moles. Os músculos e os ligamentos são muito dolorosos. Você acaba causando uma dor extrema à vítima sem matá-la. Provavelmente a perfuração continuaria até a frente, sem paralisar a pessoa. Era uma boa ideia na teoria, mas às vezes erravam o alvo. Na prática, não funcionava como deveria. Como tentativa de usar a tecnologia para tornar essa forma de execução mais humana, falhou tremendamente e há muito espaço para erro aqui. Por isso, não foi mais usado para matar pessoas. Embora fosse horrível para o condenado, este é um artefato muito engenhoso. A tecnologia na qual isto se baseou revolucionou os tempos modernos. Atualmente, mecanismos semelhantes a esse geram a força necessária para abrir cofres de banco e vedar escotilhas de submarinos. Com o avanço da era moderna, os engenheiros projetaram máquinas mortais piedosas. Não demorou muito para mecanizar nenhuma das formas mais antigas de execução. No início, esse artefato era apenas uma corda com um nó corrediço diferenciado. Mas, ao mecanizá-lo, os engenheiros adquiriram um controle mais preciso sobre a execução. Eles chamaram essa máquina de forca com alçapão. A forca com alçapão explora a gravidade para desferir uma força precisa capaz de quebrar o pescoço do condenado. A ideia era aplicar força suficiente e uma queda maior para quebrar o pescoço. Um pescoço quebrado parece algo terrível, mas se você for um ladrão de cavalos, um assaltante de bancos ou um assassino condenado, é uma das formas menos dolorosas de morrer. Seu pescoço quebra, a pressão sanguínea cai e você perde a consciência. A morte cerebral ocorrerá alguns minutos depois, mas você não sente. A neurotransmissão cerebral, que diz ao coração para funcionar e aos pulmões para respirar, é cortada. É como desligar o computador, igual a um interruptor de luz. É desligado e o indivíduo morre. A forca com alçapão elimina um enforcamento do tipo um só tamanho para todos.
Esse mecanismo exige que pessoas de tamanhos diferentes usem cordas de tamanhos diferentes. Ao basear a distância da queda no peso da vítima, essa forca evita os terríveis contratempos de uma decapitação ou de um estrangulamento demorado. Se for uma pessoa pesada, cairá de uma distância menor, senão a cabeça poderá ser arrancada. Se for alguém bem leve, o pescoço pode não quebrar devido à altura insuficiente. A vítima ficará viva e irá se debater ou sufocar até morrer enquanto o laço aperta no pescoço. Ou então poderá até nem morrer. Seria um processo longo e extremamente doloroso. A tabela de cálculo da forca de alçapão especifica o comprimento exato da corda necessário para quebrar o pescoço de qualquer um, sem importar o peso. Por volta de 1913, os carrascos concordam que um pescoço quebra melhor quando rompido sob 138 kg/metro de energia. Eles pesavam previamente as pessoas que executariam e, assim, podiam determinar a altura da corda que usariam. Embora tivessem a tabela para consulta, certas coisas podiam dar errado. Uma delas envolvia a estrutura muscular. Algumas pessoas mais fortes tinham o pescoço musculoso e isso impedia que a corda o quebrasse. O condenado comia a última refeição, mas era pesado antes dela, então pesava bem mais e provavelmente tinha a cabeça arrancada. Também dependia de quem fazia as cordas. Se as cordas fossem feitas por pessoas diferentes em ocasiões diferentes, elas poderiam não ser iguais e, portanto, não sustentariam os pesos. Outro problema envolvia a forma de medir a corda para obter a distância. As cordas deslizam. E o nó poderia estar em outro local. A medida precisa estar 100% correta para evitar esse tipo de problemas. O enforcamento com alçapão buscava ser um avanço em relação aos outros tipos de enforcamento. O princípio por trás dele é considerar o peso dos indivíduos e calcular quantos metros eles precisam cair para fraturar o pescoço com êxito. Além disso, uma vez fraturada a coluna vertebral, tudo o que resta é o tecido mole. Isso se torna uma equação de engenharia, ou seja, a quantidade de energia que é transferida para o pescoço sem sustentação. Em outras palavras, os tecidos moles, a pele, a musculatura, enfim, tudo o que poderia se romper e separar a cabeça do corpo naquela situação. Outra grande melhoria da queda longa é a posição do nó no pescoço. Ao colocar as voltas da corda sob a orelha esquerda, a corda força a cabeça para a frente no final da queda. Isso produz força suficiente para quebrar as vértebras. Perceberam que se pusessem um nó no lado esquerdo do pescoço, a cabeça sofreria um tranco e geraria uma fratura rápida. Colocar o nó no lado esquerdo era a melhor posição, causando uma fratura instantânea e a morte. Mas será que os primeiros engenheiros fizeram os cálculos corretos? Testar uma réplica da forca de alçapão é o melhor jeito de descobrir. Quando o condenado sobe as escadas, num estranho golpe do destino, o trabalho e energia que ele produz ao subir estes degraus gera energia potencial quando ele sobe para a plataforma. Ao se aproximar do laço e cair uma certa distância, isso se torna energia cinética. Ao subir as escadas, o condenado gera toda a energia que acabará por matá-lo. Essa réplica inclui um sistema mecânico simples que abre o alçapão e lança o condenado para a morte. Naquela época, usavam um pino ligado a uma corda através de um sistema de roldanas. O saco de areia é liberado, acionando mais algumas roldanas que puxam o pino ligado à porta do alçapão. O efeito é rápido. O alçapão abre-se velozmente. A energia potencial se transforma em energia cinética bem mais depressa e a pessoa não perde energia ao cair. Primeiro, os engenheiros querem testar uma quantidade precisa de força aplicada sobre a corda quando ela dá um tranco e para. A queda longa vai gerar 450 quilos de força, mas isso parece muito peso para uma corda padrão de cânhamo. Preso em alinhamento com o laço, há um dinamômetro. Ele medirá a força repentina da carga gerada pelo boneco ao cair. Tudo pronto. Tudo certo, vamos lá. 1, 2, 3. Oh!
A corda se rompe inesperadamente quando o boneco chega ao fim da queda. O dinamômetro acusa 290 quilos, ou seja, 290 quilos de força foram lançados sobre o pescoço dele ao cair. Portanto, esse peso é a resistência máxima desta corda. Isto também revela a importância de se ter uma boa corda naquela época. Então, como os carrascos do século XIX enforcavam as pessoas sem romper a corda? Eles pré-esticavam a corda na noite anterior. Assim, ela esticava como um elástico em vez de romper com um impacto. No teste seguinte, os engenheiros usam uma corda pré-esticada para ver se a queda rápida de uma pessoa causaria uma decapitação. Os engenheiros escolheram propositalmente uma corda que é 7 centímetros mais longa. Se o boneco cair depressa demais, o impacto se imporá sobre o pescoço, causando seu rompimento. 3, 2, 1... A cabeça do boneco é completamente arrancada. Embora os enforcamentos sejam eventos públicos, os espectadores consideram as decapitações perturbadoras. Dessa vez, os engenheiros adaptam uma corda de 1,70 m de comprimento a um boneco antropomórfico de 84 quilos. Baseiam-se inteiramente na tabela de cálculos de quedas longas de 1913. 3, 2, 1... A cabeça do boneco permanece presa e não há chance de um estrangulamento prolongado. Embora essas execuções simuladas levem vários minutos, em meados do século XX, um enforcamento levava de 15 a 20 segundos entre o tempo que o prisioneiro deixava a cela até a hora em que caía através do alçapão. A eficiência cruel dos enforcamentos culmina com a morte de quase 13 mil homens e 500 mulheres só nos Estados Unidos. Os princípios por trás da queda longa agora salvam vidas em vez de tirá-las. As informações contidas em gráficos similares aos da queda longa são usadas nas escaladas. Os engenheiros projetam cordas dinâmicas que esticam quando um escalador cai para absorver as forças letais. De todos os dispositivos modernos de execução, há um em particular que falha com mais frequência devido ao erro humano. Essa forma de pena capital mescla uma tecnologia disponível, o fuzil, com a habilidade física humana para executar o condenado de forma rápida e piedosa. Destacamento! Preparar! É o chamado pelotão de fuzilamento. Aqui temos um artefato tecnológico moderno que precisava ser usado por uma pessoa para poder matar alguém. Era uma mistura entre o homem e a máquina para concluir uma execução. O pelotão civil de fuzilamento busca executar criminosos com a maior eficiência possível. Consiste de 3 a 5 atiradores. Eles se posicionam a 6 metros do condenado. Ao comando do líder do pelotão, começa o fuzilamento. É provável que uma das balas pare instantaneamente o coração. O pelotão de fuzilamento explora a tecnologia disponível do fuzil para liquidar rapidamente criminosos condenados. Na teoria, faz sentido. As Forças Armadas usam pelotões de fuzilamento para punir a deserção e motins desde a invenção do fuzil em 1498. Especialmente as Forças Armadas, havia muitos fuzis, atiradores e muita munição. Era o jeito mais fácil de executar alguém. De 1900 até 1950, os pelotões americanos civis de fuzilamento contam com o fuzil Springfield calibre 30. É o fuzil militar de precisão mais popular e participa da Primeira Guerra Mundial, da Segunda e dos conflitos na Coreia e no Vietnã. O Springfield é conhecido como uma arma de longo alcance incrivelmente poderosa. O fuzil é muito melhor que um revólver. É bem mais preciso, tem o cano mais longo, é mais firme e sua mira é melhor. O cano mais longo de um fuzil lhe dá mais precisão que um revólver. O mais leve vacilo na linha de mira de um revólver desvia tremendamente a bala do alvo. Para a pessoa na cadeira, isso era psicologicamente muito traumatizante bem antes de ser atingida pelas balas. Há uma pessoa amarrada, sentada numa cadeira.
Antes de o capuz ser colocado em sua cabeça, ela vê as pessoas que serão responsáveis por sua morte. O fuzil é uma máquina muito eficiente, mas para isso depende do operador. Essas pessoas não eram atiradores de elite, eram civis. Não importavam se estavam ou não mirando no coração. Não dava para saber onde iriam acertar. Podiam acertar no ombro ou então na perna. Mesmo que uma pessoa errasse ao tentar acertar o coração... Fogo! A chance de 5 pessoas errarem o tiro no coração era muito reduzida. Muito provavelmente a pessoa logo morreria de choque hemorrágico, de um tiro no coração ou na cabeça. Mirar um fuzil com destreza exige total concentração da parte do atirador. Mas a relutância em tirar a vida de outra pessoa pode afetar psicologicamente a precisão do atirador. Os humanos costumam aceitar a figura de uma autoridade. Quando se trata de uma execução, essa é uma ferramenta psicológica muito poderosa. Se conseguir convencer uma pessoa de que ela não é responsável pelo que vai fazer, é bem mais provável que ela faça o que estão lhe ordenando. Para minimizar as chances de erro humano, o sistema penal cria um artifício psicológico. Há muitos aspectos psicológicos que buscam facilitar todo esse processo para quem o executa. Você é informado de que um dos atiradores usa balas de festim. Coloca-se um capuz sobre a cabeça da pessoa para desumanizá-la. Você não precisa ver o seu rosto. Um grande alvo é posto sobre a vítima, buscando concentrar a sua atenção. Assim você não terá que olhar para a pessoa que vai levar o tiro. Havia muitas coisas para aliviar sua culpa em relação a executar um outro ser humano. Fogo! E se todos esses civis não conseguissem matar a pessoa, então o líder teria que atirar na lateral da cabeça da vítima. Nesse último disparo, houve 3 tiros ótimos e um me pareceu mortal. Mas, caso os tiros não matassem o indivíduo imediatamente e ele ainda estivesse vivo, o oficial responsável teria que se aproximar com sua pistola, engatilhar um tiro e atirar na cabeça dele, basicamente dando-lhe um tiro de misericórdia. Numa reação contrária à violência armada do início de 1970, o pelotão de fuzilamento rapidamente caiu em desgraça. Mas até hoje, os criminosos condenados em Idaho e Oklahoma ainda podem requerer essa forma de execução. No mundo todo, cerca de 80 países continuam a usar os pelotões de fuzilamento como forma básica de execução. Ele persiste pelas mesmas razões iniciais: um pronto estoque de armas e uma quantidade infinita de balas. De todos os avanços modernos, o controle da eletricidade é certamente um dos mais revolucionários. A eletricidade é tudo para o mundo moderno. Pense em alguma coisa que não use eletricidade. Está em todo lado. Não podemos vê-la, mas sabemos o impacto que tem. Com a invenção de uma única máquina, a eletricidade energizou completamente a execução moderna. Esse dispositivo chama-se cadeira elétrica. Sendo uma máquina mais moderna, foi projetada com a melhor das intenções. Acharam que seria mais humana, uma forma de punição menos cruel, um jeito menos desumano de concluir uma execução. Se isso é verdade ou não, ainda é uma coisa sujeita a debates. Na cadeira elétrica, um prisioneiro condenado se torna parte de um circuito fechado. A eletricidade deixa a fonte de alimentação à medida que os elétrons se deslocam pelo fio. A eletricidade entra no capacete, passa por uma esponja condutora ensopada com uma solução salina e penetra no crânio. A corrente elétrica percorre o corpo humano, saindo por um eletrodo na perna, onde uma segunda esponja condutora a envia de volta à fonte de alimentação. O ciclo típico da eletrocução começa com um choque de alta voltagem e termina com um mais baixo.
Ao ser trazido para a sala de execução, obviamente você vê a cadeira e ela só tem um propósito. E você sabe que ali será o seu fim. Você se senta na cadeira, é amarrado nela, um eletrodo é preso na sua cabeça e a perna é raspada para receber o outro eletrodo. Essa é uma experiência bem real e por mais que você esteja adiando isso, de repente a ficha cai. Contrariando a crença popular, a cadeira elétrica não é elétrica. Nenhuma corrente se desloca por nenhuma parte da estrutura. Qualquer cadeira robusta e não condutora pode servir como assento para uma eletrocução. O corpo humano senta-se nela para preencher a lacuna entre os dois eletrodos. Apenas permite a passagem da eletricidade. Mas quanta voltagem é necessária para eletrocutar o condenado? As cadeiras elétricas podem variar de 1.600 volts até 2.600 volts em anos recentes. Aqui temos uma série de lâmpadas de 80 e 100 watts. Podemos visualizar a quantidade de energia de uma cadeira de baixa energia. Seria algo mais ou menos assim. Todas essas lâmpadas equivalem a 1.600 volts. Uma tomada doméstica comum fornece apenas 120 volts. Sendo assim, a cadeira elétrica tem 13 vezes mais voltagem que a corrente doméstica. Para conduzir toda essa energia até uma pessoa, é preciso muita voltagem. Para fazer isso, é necessário um transformador para aumentar a voltagem ou um gerador, algo que forneça muito mais força que uma tomada caseira. A força é suprida por um sistema de controle numa sala adjacente. É daqui que a corrente de eletricidade de alta voltagem é liberada através do condenado. Todo o ciclo elétrico dura de 15 a 30 segundos, mas não é a voltagem que mata. Considere a voltagem como se fosse uma bomba, capaz de bombear eletricidade. Pense na eletricidade como água percorrendo um cano e os fios são os canos. Quanto maior a bomba, mais água ela conduzirá pelo cano. Durante uma eletrocução, é a amperagem ou a intensidade com que a eletricidade percorre a vítima que é letal. 1 ampere pode matar um ser humano. Mas como ele mata, dá margens a debates. Algumas pessoas acham que o crânio isola o cérebro e que por isso não chega eletricidade suficiente para afetá-lo durante uma eletrocução. Há um teste visual simples que mostra se a voltagem consegue atravessar o crânio e chegar ao cérebro. Uma compra feita num açougue local simulará o cérebro humano. Aqui temos um pouco de cérebro e osso para simular o crânio. Usaremos um osciloscópio para ver se a corrente chega ao cérebro quando aplicamos uma voltagem ao crânio. Um osciloscópio é um aparelho que transforma a voltagem numa imagem gráfica. Quando não há voltagem, a tela fica escura ou exibe uma linha reta. Não há corrente elétrica passando pelo tecido cerebral agora. Introduzirei um pouco com esta arma imobilizante de 2.000 volts. Verão a corrente entre os dois eletrodos até eu transferi-la para o cérebro, onde se dispersará pelo tecido cerebral. O osciloscópio irá registrá-la até eu remover os eletrodos. Agora, há uma linha de referência. O osciloscópio mostra a alta voltagem percorrendo o cérebro. À medida que a humanidade começa a entender a eletricidade na era moderna, os carrascos se aproveitam de seus atributos letais. Os inventores da cadeira elétrica sabem que a eletricidade pode matar, mas não sabem como. Segundo uma teoria, o crânio isola o cérebro do choque elétrico. Como resultado, a eletricidade mata o cérebro cozinhando-o. Um teste básico inicial mostra que a alta voltagem percorre facilmente o cérebro. Mas o cérebro está protegido pelo crânio, e é no crânio onde a voltagem atinge a vítima primeiramente. Algumas pessoas acham que o crânio isola o cérebro e que por isso não chega eletricidade suficiente para afetá-lo durante uma eletrocução. Então, usaremos um pedaço de osso para simular o crânio e daremos um choque nele para ver se obteremos o mesmo resultado.
Como vemos, ainda passa eletricidade ao cérebro, mesmo tendo que atravessar o crânio. A alta voltagem passa facilmente do crânio ao cérebro. Mas como essa corrente mata? Ela cozinha o cérebro ou causa um curto-circuito? Segundo o mito que existe, quando uma pessoa é eletrocutada de um modo legal, seu corpo chega à temperatura de fervura, os globos oculares explodem e ocorrem coisas terríveis. Vou usar uma salsicha, mas devo alertá-los que o que vou fazer é perigoso, diria até absurdo. Não tentem fazer isso em casa. Vou introduzir um prego numa ponta da salsicha e outro prego do outro lado, empurrando um pouco para que haja contato. Vamos lá. Pronto. Reparem que não acontece muita coisa. Isto se parece muito com uma eletrocução legal quanto ao fato do corpo não aquecer em demasia. Nessa altura, começamos a ouvir os efeitos do aquecimento na salsicha. Leva quase 1 minuto para surgirem os efeitos do calor na salsicha. Isso é mais que o dobro do tempo do ciclo elétrico durante uma execução. Vou desligar isto. Agora vejamos a temperatura da salsicha. Aqui mostra um pouco acima de 41 graus. Isso é coerente com o que sabemos sobre uma eletrocução legal. E ao pegá-la, sinto que está aquecida, mas não excepcionalmente quente. Uma subida veloz da temperatura corporal não basta para matar rapidamente um adulto saudável. Então, como morre uma pessoa condenada à cadeira elétrica? Basicamente, toda a célula elétrica do corpo vai despolarizar. Ou seja, todas elas serão acionadas. Digamos que haja um neurônio no cérebro responsável pela inalação e outro neurônio responsável pela exalação. Os dois são estimulados ao mesmo tempo e o corpo não pode fazer as duas coisas. E o mesmo ocorre com o coração e com qualquer sistema do corpo. Ao acionar todos os neurônios ao mesmo tempo, há uma sobrecarga do sistema. A cadeira elétrica mata devastando e confundindo completamente o corpo humano. O cérebro sofre um curto-circuito e o coração acaba parando. Durante uma eletrocução legal, o choque gera 2 ciclos de eletricidade. A alta voltagem do primeiro ciclo destrói o cérebro e o sistema nervoso. Ou seja, os nervos do cérebro, os nervos do coração, dos braços, dos intestinos, da boca. Em geral, resulta em morte cerebral permanente, mas pode não ser o suficiente para deter o coração, que pode continuar batendo. Os músculos ainda se contrairão e o rosto se contorcerá. O médico legista presente só poderá declarar a morte após a parada do coração. É por isso que o segundo ciclo tem uma voltagem e uma amperagem mais baixa. Isso faz o coração fibrilar, deixando os músculos fora de ritmo e induzindo um ataque cardíaco. Algumas pessoas morrem imediatamente devido à parada cardíaca. Já outras sofrem um pouco mais, até o coração ou o cérebro parar de funcionar. Provavelmente, com a evolução da sociedade, isso já não tem o apelo que tinha há 100 anos. A diferença é que, talvez, a definição do que seja cruel e incomum tenha mudado. Atualmente, a maioria dos estados abandonou a cadeira elétrica em busca de métodos mais humanos para a pena capital. Mas a eletricidade impulsionou a sociedade de inúmeras formas. A tecnologia da era moderna, com certeza, promoveu a engenharia dos equipamentos de execução. Tentando criar dispositivos mortais mais humanos, os criadores de máquinas mecanizaram técnicas antigas, copiaram as forças armadas e exploraram um fenômeno poderoso. Mas agora, esses mecanismos são considerados alguns dos artefatos mais mortais da história. Versão brasileira, DPN Santos.